Daí, pessoal, então, a aula de hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre montagem, mais especificamente a gente vai montar o torninho paralelo, o projetinho que a gente vem fazendo. Algumas observações que a gente tem para dar antes é que a gente não modelou todas as peças com vocês, né? Então, modelagem de parte das peças vai ficar por conta de vocês mesmo, para que vocês possam fazer o curso de montagem da forma correta. Eu vou disponibilizar junto ao link dessa gravação também um link para vocês baixarem o projeto pronto, é o mesmo que eu vou utilizar aqui para montagem na aula. Aí vocês podem baixar, enfim, para acompanhar a aula enquanto e ir montando aí enquanto eu monto aqui. Mas sem enrolar muito, a gente já pode começar. Então, vocês vão estar na tela inicial do SolidWorks. Assim que vocês abrirem um novo, vai ter aqui a seção montagem, né? A gente seleciona ela mesma. E logo de cara ela já pede para você abrir alguma peça, né? Para inserir na montagem. E esse momento é essencial, porque a primeira peça que você inserir na montagem, ela vai ser fixa. Então, para poder selecionar a peça correta, vou abrir aqui o desenho de máquinas. Então, deve estar por aqui. Aí. Então, analisando um pouco um projeto, tem várias peças que vão ser fixas, né? Não vão ter movimento relativo, então a gente pode fixar, por exemplo, uma boa opção é essa peça aqui, a peça 7, a mandíbula fixa, porque, enfim, ela é a maior peça, a maioria das peças vão presas nela, então é uma possibilidade de peça fixa. Outra peça fixa poderia ser essa chapa inferior aqui, mas as outras já não seriam opções tão ideais, porque, como vocês vão ver nos posicionamentos, elas vão ser móveis. Então, começando pela mandíbula fixa, vamos dar um duplo clique, e aqui a gente vai poder, digamos, mexer um pouco, mas não cliquem na tela, tipo, não deem um clique esquerdo agora, porque senão a peça não vai ficar devidamente posicionada. Como a primeira peça ela vai ser fixa, a gente, na verdade, clica aqui diretamente em OK. Aí. Então, essa peça ela não vai se mexer mais, justamente porque a gente clicou naquele OK. Então, se você, por algum motivo, clicou na peça, enfim, se você acabou não inserindo da forma correta, é mais fácil mesmo fechar a montagem, abrir uma nova e colocar a peça da forma que eu expliquei. Então, feito isso, inserida a primeira peça, não tem mais tanto segredo, a gente pode inserir as outras peças todas mesmo, então, pino, parafuso, manípulo, mandíbula móvel, corrediça, chapa de guia. E podemos soltar em qualquer lugar, vamos deixar só um lugar um pouco mais útil para a gente, né? Onde a gente sabe mais ou menos que vai ficar. Aí. E o último é esse pino que vai mais ou menos aqui. E a gente pode começar a fazer os posicionamentos, né? Para isso, a gente vai posicionar em relação a essa mandíbula fixa e a gente vai usar, entre outras coisas, esses planos principais de cada peça. No caso, os planos da mandíbula fixa, frontal, direito, superior, são os mesmos desse plano da montagem, né? Então tem os planos da montagem e tem os planos de cada peça. Os planos da montagem são os mesmos da primeira peça que foi inserida. E daí tem os planos de cada uma das peças que vão ajudar também no posicionamento. Então, a primeira peça que eu vou posicionar vai ser essa chapa de guia. Para isso, eu vou utilizar o recurso posicionar. Então aqui eu vou ter essa árvore com as peças, eu posso abrir a chapa de guia, e na chapa de guia a gente vai ter o plano direito, por exemplo, que pela modelagem que a gente fez, ele deve coincidir, deveria coincidir com o plano direito, na verdade não coincide. Então,
Não precisamos abrir essa árvore, na verdade, vamos só selecionar por faces. Então, por exemplo, essa face aqui, superior da chapa, ela vai encaixar na face inferior da mandíbula fixa. Então, só clicar em cada uma das faces para selecionar aqui. Tipo de posicionamento é coincidente e simplesmente isso. Então, quando a gente dá um OK, a gente ainda vai continuar nessa abinha de posicionamentos. E aqui a gente pode abrir a árvore e selecionar, por exemplo, o plano frontal. Esse sim está no meio, né? Então a gente pode selecionar o plano frontal e o plano... Acho que eu estou selecionando vários, eu vou dar um ESC abrir de novo. Plano frontal da mandíbula fixa e da chapa de guia, plano frontal também. Ele automaticamente posiciona como coincidente, né? O que facilita para a gente, então só concluir. E o último posicionamento seria essa face com essa, também coincidente. O posicionamento coincidente é bem tranquilo. Além dessa peça, uma outra peça bem tranquila da gente posicionar é esse pino, né, que é inserido aqui. Mas talvez seja melhor primeiro colocar o parafuso para depois colocar o pino por efeitos de montagem. Então vamos inserir esse manípulo. Para o manípulo, ele é um cilindro, então é bem tranquilo também de encaixar em um furo, enfim, uma outra peça com cilindricidade. Então, para isso, só clicar mesmo no cilindro do manípulo e no cilindro do parafuso, e automaticamente também já é feito o posicionamento de concêntrico. E é esse mesmo que a gente vai utilizar. Então, pode dar um OK. Para essa peça, a gente também tem uma outra condição, né? Ela não pode sair como ela está livre atualmente, né? Então o parafuso pode deslizar sobre o manípulo, mas não é o ideal. Tem justamente essas mordidas, né, que foram feitas para evitar isso. Então, o certo seria parar aqui e parar ali embaixo também. Para isso, eu vou primeiro tirar uma medida aqui dessa distância entre cada uma das mordidas. Então, a distância vertical entre elas é 75. Então, para fazer esse posicionamento, eu vou voltar para posicionar, né? Selecionar o plano, primeiro abrir aqui na árvore o parafuso. O plano ideal para isso é o frontal. E eu posso também pegar o plano frontal do manípulo. Acho que nem seja o frontal. Não, o plano superior do manípulo. Então, a primeira opção vai ser deixar os dois planos coincidentes, o que é um posicionamento válido, né? Mas não é o que representa idealmente o que está acontecendo na física entre esses dois corpos, as duas peças. Então, para representar isso melhor, a gente vem aqui em posicionamento avançados e seleciona esse, que é de distância. Então, a gente vai ter três opções. A primeira é a distância atual, essa aqui é a distância máxima e essa é a distância mínima. Então, a gente vai basicamente ditar para essa peça quanto que é o escopo de distância que esse plano pode ficar desse plano. Então, bom, o caso mínimo é que eles fiquem tipo, coincidentes, né, zerados, só que dá para ir um pouco adiante, tipo, definir distância positiva e negativa. Então, por exemplo, para cima positivo, para baixo negativo. Vai ficar um pouco mais claro assim que eu defini algumas medidas, então vou colocar o atual como zero, só para representar. E sabendo que a distância entre essa ponta e aquela ponta é 75, a gente pode colocar a distância máxima como 75 divididos por 2, e a distância mínima como menos 5 divididos por 2. Então, vou confirmar e a gente dá uma olhada como é que ficou o resultado aqui.
E como vocês podem ver, quase deu certo. O que acontece é que ainda tem uma interferência acontecendo aqui, basicamente porque a gente esqueceu de considerar o diâmetro da cabeça do parafuso, né? Esse cilindro. Então eu vou arrumar esse posicionamento agora. Para isso, tem que saber qual que é esse diâmetro, é 18. Então creio que não vai ser muito difícil. Para arrumar o posicionamento, tem essa abinha aqui embaixo na árvore, chamada posicionamentos. E aqui está o que a gente colocou, distância limite. Posso editar o recurso. E aqui eu vou, sabendo que o diâmetro da cabeça é 18, eu vou adicionar 9. E aqui eu vou subtrair 9. Acho que vai funcionar. Perdão, eu deveria ter diminuído a distância e não aumentado, então, no fim das contas, aqui, como eu somei 9 agora, eu vou subtrair 18, e aqui eu vou somar 18, porque no fim das contas eu deveria ter só diminuído o escopo em 9 para cada lado. Será que funcionou? Tá funcional, não tá perfeito o encaixe, mas está muito próximo, que já é satisfatório. Para a montagem vai servir. Então, perfeito. Parafuso e manípulo entre si estão totalmente posicionados. Agora a gente pode posicionar a mandíbula móvel em relação à mandíbula fixa. Para isso a gente tem várias opções, né? Ela é presa por esse oblongo. Então, dando uma olhada aqui nos planos que a gente tem, uma boa opção é selecionar o plano frontal e posicionar o plano frontal da mandíbula móvel com o plano frontal da montagem. Esses dois, né? Para isso não preciso clicar aqui em posicionar, para depois selecionar os planos, eu posso selecionar o plano, um dos planos, apertar Ctrl, selecionar outro plano, e aí sim clicar em posicionamento, que ele também já vai colocar os planos como escopo, e a opção de praxe é posicionamento coincidente, que é o que nos interessa. Então dei um ESC, porque eu prefiro ficar fora da janela de posicionamento. O que eu gosto mais de fazer é clicar em cada face, selecionar Ctrl na outra face e posicionar. Então, selecionadas essas duas faces, eu vou colocar elas como coincidentes também. Então, ok. ESC. E sobre essa peça também é importante salientar que a corrediça ela é presa por um parafuso na mandíbula móvel. Então, a gente pode colocar esse trecho aqui do furo escariado concêntrico com o furo da mandíbula móvel. Então, automaticamente já selecionou concêntrico, a gente pode confirmar e dar um ESC. Quase lá, né? Mandíbula, perdão, corrediça ainda está girando e não é interessante. Então, o que a gente pode fazer é vir na árvore da corrediça, selecionar o plano, no caso, frontal, e posicionar com o plano frontal da montagem, que é o da mandíbula fixa. Automaticamente coincidente, vamos confirmar. ESC. A corrediça ainda não está coincidente com a mandíbula móvel, então selecionar essa face e essa face da mandíbula móvel, posicionar, só dar um ok também, e perfeito. As peças estão quase todas posicionadas. A única questão que a gente tem agora é que a gente não definiu os limites físicos dessa mandíbula móvel, então ela está realmente atravessando a mandíbula fixa. Então, para isso, a gente vai fazer outro posicionamento de distância limite. O que a gente vai ter que levar em conta? Eu vou não utilizar o plano, não vou utilizar o plano médio da mandíbula móvel, até porque não tem plano no meio, né? O plano da mandíbula móvel
Ah, tá no meio sim. Mas não é muito interessante mesmo assim. É mais fácil a gente posicionar pela face. Então, só vou tirar algumas medidas. Primeiro, o espaço total, comprimento total que é 91 milímetros, e o comprimento da mandíbula móvel, que é 26. Então, para fazer o posicionamento, selecionar essa face, e essa face ele automaticamente coloca como coincidente, de novo, não nos interessa, posicionamento avançado e distância limite. Então, a distância mínima é mais fácil nesse caso, realmente é zero. A distância máxima, ela vai ser um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que levar em conta a espessura da mandíbula móvel, então vai ser 91 menos 26. Se eu me recordo direito das medidas, deve dar certo. Então, posicionei ESC e tá certinho. Então, posicionado a mandíbula móvel, a corrediça também vai automaticamente ser posicionada. Agora, a gente vai para uns posicionamentos um pouco mais complicados, né? O primeiro deles é posicionar o parafuso, porque a gente não deve utilizar um posicionamento convencional. O parafuso deve funcionar como, né? Conforme o parafuso girar, a gente vai ter o deslocamento da mandíbula móvel. Então, para isso, primeiro de tudo, vou vir em posicionamento, selecionar aqui o posicionamento avançado, perdão, nesse caso não vai ser nem posicionamento avançado, vai ser posicionamento mecânico, porque a gente está falando de um posicionamento de parafuso. Vou selecionar aqui. Nesse caso é importante a gente saber qual que é o passo do parafuso, para que ele gire com o avanço correto. Então, para isso, a gente vem aqui no desenho. Você sabe que o passo é 5. Agora a gente tem que saber se é 5 revoluções por milímetros ou acho que milímetros por revolução. O que a gente sabe só é que o passo é 5 e é a distância entre cada volta. Então, a cada volta, 5 milímetros. Então, uma volta, 5 milímetros. Então, a cada revolução, distância por revolução. Espera aí, pensando. Isso. A cada 5 milímetros, a gente vai ter uma revolução, então, distância por revolução, 5. Inverter, por enquanto não sei se vai ter que inverter. E para posicionar, a gente vai ter que selecionar as duas roscas, né? Então, primeiro, rosca externa do parafuso e a rosca interna do corte. Isso, externo do parafuso, interno do corte. Aqui está a direção que ele vai rotacionar. Creio que esteja correta. Então eu vou dar um OK. Fechei. E conforme a gente... O manípulo está um pouco louco. Conforme a gente avançar, perceba que cada avanço que a gente tem, o parafuso vai girar. É mais fácil notar isso se a gente girar o parafuso manualmente. Então, vou, para efeitos de melhor utilização do torninho para ela, vou trocar o posicionamento aqui do manípulo, eu vou suprimir esse posicionamento que a gente fez, por mais que seja o correto fisicamente, ele está atrapalhando. Então, vou suprimir. Em seguida, eu vou trocar e vou colocar o posicionamento plano superior do manípulo, Ctrl, cadê o parafuso? Plano frontal do parafuso, posicionar, coincidente. E isso deve melhorar um pouco para a utilização. Então, tentar fazer um pouco mais lento, mas, enfim, basicamente o parafuso está rotacionando para passar pela rosca
da mandíbula fixa, sem muito segredo, posicionamento feito corretamente. Agora a gente tem que posicionar o parafuso em relação à mandíbula móvel, só que para isso a gente também tem que levar em conta esse pino. O que esse pino faz basicamente é, ele, se eu estou correto, ele tem um diâmetro de 5, 4, um diâmetro de 4 é suficiente, porque daí ele pode se alojar entre cada, meio que entre cada é, parafuso, né? Acho que a ideia é essa. Não tem a medida aqui, mas acho que vai ser algo do tipo. Deixa eu dar um avanço aqui. Então, é bem isso. Na verdade, não é bem isso. Tem um sulco no parafuso, e é nesse sulco que o pino vai ficar em contato para transmitir o movimento do parafuso para a mandíbula móvel. Então, a gente sabe que o parafuso, perdão, o pino vai encaixar na mandíbula móvel nesse furo, então posicionamento concêntrico é aqui. A gente também pode colocar o posicionamento de plano médio aqui no pino. A gente então pode colocar esse posicionamento plano frontal do pino com o plano frontal da mandíbula móvel. E além disso, agora a gente deve posicionar o parafuso em relação ao pino, então vou recuar um pouco o parafuso. Também vou fazer um corte para poder visualizar melhor. Para realizar o corte, é só clicar aqui nessa vista de seção. No caso, o plano frontal da montagem é o ideal para fazer o corte, mas também tem superior e direito. Então, feito o corte no plano frontal, posicionar essa face cilíndrica com esse sulco do parafuso e ele automaticamente seleciona a tangente, que é o que nos interessa. Então, a tangente, e se tudo estiver certo, a gente pode mover a peça pelo manípulo e o mecanismo vai mover junto. O manípulo, enfim, dependendo, ele não vai funcionar corretamente, é normal. Então, o importante é que tipo, o posicionamento mecânico foi feito e não apenas travado, né? Uma outra forma de deixar um pouco melhor de manipular o manípulo travando o plano direito dele para que ele não gire em relação ao parafuso. Às vezes pode ajudar, então colocar o plano direito do manípulo com o plano superior do parafuso. Então, agora sim, tipo, tem que tirar o manípulo para poder girar o parafuso. Mas não parece que a gente está tendo o resultado devido, porque o parafuso ele não está inserido tipo, completamente no torninho, então eu vou só forçar um posicionamento aqui. Coincidente. Coincidente não é permitido. Então vou tentar colocar parafuso
sem marcar o invertido. Tá, na verdade agora acho que não tá funcionando corretamente. Ou será que tá? Bom, assim tá recuando. Na verdade acho que tava certo antigamente mesmo. Então, só alterando de novo, deixar invertido. A distância por revolução voltou para 1, mas é 5, né? Então vai até girar um pouco mais rápido. Ah, tá. É, o que estava acontecendo na real o tempo todo é que a distância por revolução não estava 5 milímetros por revolução, então, tipo, cada vez que a gente tirava o parafuso, não estava indo um passo completo, e isso estava deixando bem estranha a montagem, mas agora ela está funcionando corretamente. Então, foi solucionado mesmo. Então, a parte, creio que mais complicada já foi mesmo, que é o posicionamento do parafuso, que pode enganar. Agora o que a gente tem que fazer mesmo é colocar os parafusos comerciais, por assim dizer, no projeto. Então, são esses todos aqui na face de baixo e esse que prende a mandíbula na corrediça. Então, vamos começar pelos menores. Para acessar os parafusos comerciais, a gente utiliza um recurso chamado Toolbox, e ele fica bem aqui, na direita, em Biblioteca de Projetos, Toolbox. E provavelmente para vocês deve ter uma janelinha aqui, adicionar Toolbox, e é só adicionar. Então aqui a gente vai ter parafusos, porcas, pinos, contrapinos, copilhas no caso, enfim, muitas coisas, muitos tipos de parafusos principalmente, para poupar tempo, não precisar modelar, né? E vamos só selecionar então qual vai ser o parafuso que a gente vai utilizar, né, que está no projeto. Então, esse parafuso aqui, é um parafuso escariado, 1/8 de polegada, comprimento 12. Então, parafuso ANSI int, né, porque está em polegada. Cabeça escariada e deixa eu dar mais uma olhada. Provavelmente é uma cabeça fendida pelo entalhe que tem aqui. Então, esse parafuso escariado simples aqui vai servir. Para posicionar ele, eu só vou arrastar. Então, estou segurando com o meu mouse aqui. E eu só vou soltar quando eu passar pelo concêntrico, tipo, passar pelo cilindro aqui. E depois pela face escariada. A ideia era posicionar direto, mas SolidWorks não colaborou. Então, eu vou ter que fazer o posicionamento manual. Para fazer o posicionamento manual, enfim, eu só vou inserir de novo o parafuso, mas vou deixar ele solto. Então eu sei que o tamanho dele é 1/8. 1/8 é esse? Não, esse é 1/8. 1/4 também não é esse. Parece que o menor parafuso que a gente tem é 1/4. Só que o que a gente precisa é de 1/8, então a gente não vai poder utilizar esse parafuso em específico, a gente vai ter que trocar. Então, parafuso Allen, cabeça cariada, talvez sirva. Às vezes não tem mesmo parafuso cabeça fendida, 1/8 de polegada, ou não tem no toolbox. Mas nesse caso vamos ver o parafuso Allen com cabeça escariada.
Parece que esse vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer para posicionar ele é basicamente selecionar o cilindro do furo e em seguida a face que o parafuso vai estar apoiado. Então, algo assim. Infelizmente ele está posicionando invertido, eu não sei porquê. Ele deveria posicionar exatamente assim, só que invertido. Então, para evitar que fique invertido, eu vou colocar manualmente depois. Mas SolidWorks tem essa função de posicionar automático. Mas pelo menos o tamanho correto tem. Então, agora qual era o tamanho correto, não tenho certeza. Eu vou ter que pegar de novo. Acabei selecionando o parafuso no lugar errado, mas enfim, já que serviu, vou colocar esse parafuso aqui. 5,16 polegadas, com passo 24, e ele tem comprimento 14, então o comprimento dele está em polegada, uma polegada é 25, mais ou menos, milímetros, se eu não me engano. Então vou colocar 0,5 e acho que vai servir. Então, dá um OK. Fazer um corte de novo para poder visualizar melhor. E o posicionamento não está completo, né? Então eu vou completar aqui o posicionamento. Para isso eu vou sair da vista de corte, posicionar essa face com essa concêntrica já está, e essa face com essa coincidente. Certo. Então, além disso, eu vou ter que alterar o comprimento dele, né? Então, para isso, no SolidWorks 2019, eu posso só selecionar ele e arrastar para cima. Aí eu seleciono o tamanho ideal, no caso é esse aqui. Mas, caso não seja possível, também dá para ir aqui em editar componente do toolbox. E aqui a gente troca o comprimento dele tranquilamente também. Uma coisa também é que esse furo escariado não é próprio para esse parafuso, né? Dá para ver pelo ângulo aqui, que está com interferência onde não deveria estar. Então, no caso, a gente deveria refazer esse furo escariado com excelente perfuração, mas para poupar tempo eu não vou fazer isso. Então, beleza, esse parafuso grande posicionado, então vamos voltar para o parafuso que a gente estava vendo antes. Colocar um parafuso alien com cabeça escariada também. E o tamanho dele é 6/40. Infelizmente é bem difícil trabalhar com polegada, porque não é o que a gente está mais acostumado pelo sistema métrico, né? Mas sabendo que o tamanho é 6/40, dessa vez posicionou corretamente, não posicionou invertido, só vou selecionar de novo. O comprimento dele 6/40 é 12 milímetros, então deve ser algo perto disso aqui. Vou confirmar. Dar um ESC para não posicionar mais parafusos e ajustar as faces como coincidentes. Então, beleza. Está coincidente, mas de novo está interferente, né? No caso, eu não selecionei o parafuso correto para essa que estava no planejamento da peça, mais para poupar tempo mesmo, mas no caso, caso o parafuso que você selecionou não caia mesmo, o jeito é ajustar pelo toolbox, ou pelo assistente de perfuração e fazer o furo escariado correto pro parafuso que você está lidando, né? Mas, de novo, vou poupar tempo aqui. E agora a gente tem que posicionar mais vários parafusos e tem uma ótima forma de poupar tempo com isso, que é utilizando o recurso
de padrão linear. Então a gente vai basicamente repetir esse parafuso automaticamente. Então para isso, padrão linear de componentes. A gente primeiro de tudo vem aqui embaixo, clica em componentes para padrão, seleciona esse parafuso. Depois a gente pode selecionar a direção, primeira direção que vai ser feita padrão, então direção 1 a gente seleciona aqui, e no escopo a gente pode colocar, por exemplo, plano direito. Então ele vai fazer o padrão para a direita ou para a esquerda. Então a gente coloca espaçamentos em instâncias, então a gente vai ter um total de 4 parafusos, e a distância entre eles, eu não sei cabeça, deve ser algo que 35, 40, sei mesmo, vamos ver. 37, então 37. Beleza, então a gente tem na direção plano direito aqui os 4 parafusos já preparados, né? Agora vamos colocar só mais uma direção, no caso do plano frontal, e a distância entre os parafusos vai ser de 30. E a gente vai ter só 2 unidades, né? Que são, enfim, são 2 linhas apenas e 4 colunas. Só que a direção está invertida, então a gente só vem aqui na direção 2, inverter a direção. E fechou. Feito isso, o padrão linear está correto, só confirmar. E beleza, os parafusos estão posicionados corretamente também. Agora o torninho paralelo com o ajuste do passo também está funcionando corretamente. E a peça está totalmente definida, né? Nenhuma peça está solta. Manípula a gente fez aquela aproximação para facilitar, mas o processamento físico também a gente passou por ele. E, bom, dá para dizer que agora o torninho paralelo está completamente montado. Então, a gente pode salvar, né? Reconstruir. E, bom, o nome correto, né? Torninho paralelo, né? Esse é o nome do projeto. Vou salvar em cima do antigo. Mas está pronto. Então, posso já fechar o SolidWorks, parar o compartilhamento. E, bom, para a conversa de hoje, para o módulo de hoje era mais isso mesmo, né? Ensinar esses posicionamentos básicos e alguns não tão básicos assim, avançados já. Peço desculpas pelas peças que não estavam com a medida correta, né? Ou a má seleção do parafuso que eu fiz. Infelizmente, não quis perder muito tempo selecionando o parafuso e remodelando peças, mas é o processo correto quando a gente está desenvolvendo um projeto. Então, bom, sem mais delongas, acho que é isso para o curso de hoje. Amanhã, para quem está vendo isso, dia 15/10/2020, amanhã a gente vai ter uma outra montagem, a gente vai fazer a montagem do extrator, da monitoria, das 2 às 4, então, se você tiver alguma dúvida, tanto dessa montagem do torninho paralelo, quanto do projeto individual que vocês devem entregar como entregável, enfim, de SolidWorks, ou até para aprender a aprofundar um pouco mais com o posicionamento do extrator, venham para a monitoria amanhã das 2 às 4, mas, enfim, sobre montagem mesmo, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, gente, uma boa noite para vocês, e tchau, tchau, gente, um abraço.